Informações preliminares sobre a ascensão. No decorrer dos muitos séculos e milênios de nossa humanidade, surgiram no cenário terrestre, na forma dos mais diversos personagens, grandes seres iluminados, que muito contribuíram para a evolução da civilização de suas épocas. Dois grandes exemplos destes personagens, protagonistas de revoluções de consciências, podem ser destacados aqui: Buda e Jesus. Houveram ainda outros, como Moisés, Akenaton, Trimegistos, todos estes do Antigo Egito, Zoroastro, Krishna, Maomé, entre muitos outros maravilhosos seres de luz, que por amor à humanidade aceitaram a missão de ajudar na elevação da consciência dos seus habitantes. Todos estes personagens da nossa história ficaram conhecidos por atingir aquilo que por muitos é chamado de iluminação espiritual. A ascensão nada mais é do que uma nova expressão atribuída à iluminação espiritual. Ascensão e iluminação têm o mesmo significado. A ascensão está relacionada à elevação da consciência acima dos mundos inferiores de dualidade. A iluminação está mais relacionada com a recepção consciente do corpo de luz, na estrutura tridimensional do corpo físico. Ambos os termos tratam, porém, do mesmo processo: o retorno à origem espiritual, à consciência plena, purificada e sintonizada aos propósitos superiores. Existem realmente muitas formas de se definir a ascensão. Uma metáfora bastante útil para explicá-la é a construção de um edifício. O processo de construção dos corpos superiores assemelha-se simbolicamente à construção dos andares de um prédio. O objetivo final é construir e estabelecer uma ponte que liga a vida na terceira dimensão às realidades superiores. No caso da ascensão, o grande objetivo de um discípulo é construir a ponte de consciência para a quinta dimensão. Na dimensão física, o discípulo da luz está em contato consciente com o seu corpo físico, interagindo com as suas reações, instintos e desejos característicos. Todos os seres humanos possuem 7 corpos de manifestação, e cada qual se manifesta em um plano específico de consciência. São eles o corpo físico, astral ou emocional, mental, búdico ou espiritual, átmico ou causal, monádico ou logóico. Estes corpos são como camadas de consciência que podem ser percebidas ao nível interior, muito semelhantes às camadas dos elétrons que giram em torno do núcleo de um átomo. Eu vou explicar em maiores detalhes aqui algumas informações relativas aos corpos de manifestação, pois é fundamental que você os reconheça, compreenda e saiba lidar separadamente com cada um deles, embora o objetivo final seja a completa fusão e integração dos mesmos. Então vamos lá. No corpo físico, este é o corpo de manifestação da terceira dimensão, do plano físico, do qual todos os seres humanos encarnados possuem a consciência e com o qual interagem diretamente. Suas principais características de manifestação são o instinto,
o instinto de sobrevivência, a alimentação e o instinto sexual. O corpo físico precisa de exercícios, precisa receber luz solar regularmente e precisa também de uma alimentação correta e saudável. Cuidados básicos como a higiene, o tempo adequado para o sono e descanso, bem como a prevenção de doenças pelos mais diversos métodos, são fundamentais para que o corpo físico mantenha-se saudável e para que possa servir como um eficiente instrumento dos corpos superiores. Corpo astral ou emocional. Este é um corpo de manifestação ainda tridimensional do plano astral, do qual seres humanos encarnados não possuem consciência, por não ser um corpo de manifestação correta, e com o qual interagem indiretamente. A partir deste corpo de manifestação, todos os outros corpos interagem com o ser humano encarnado, porém de forma inconsciente, a não ser que ele tenha se desenvolvido suficientemente, de modo que possa perceber os seus corpos mais sutis. O corpo astral pode ser percebido através das nossas emoções. É através dele que sentimos a alegria, a tristeza, as dores e os prazeres da dimensão física. Sempre que alguém está alegre, esta alegria está sendo expressada diretamente pelo corpo emocional. O corpo físico exerce a sua função em combinação com o corpo emocional, através da expressão facial, alegre ou triste, o olhar confiante ou desanimado, a postura altiva ou cabisbaixa, entre outras formas físicas de expressão. Estas são algumas das características do corpo astral. Corpo mental. Este é o corpo de manifestação do plano mental, um plano de manifestação tetradimensional. Os seres humanos encarnados não possuem a consciência deste corpo, a menos que sejam buscadores espirituais e que tenham adquirido sensibilidade e discernimento suficiente para distinguir as diferentes formas de manifestação da consciência. Embora a grande maioria dos seres humanos não tenha consciência deste fato, o corpo mental atua constantemente em suas vidas, pois, do contrário, seria impossível que pensassem e utilizassem a sua mente. É o corpo mental que coordena as reações físicas e emocionais através do pensamento racional e inteligente, estabelecendo padrões, normas e conceitos sobre a forma como se deve viver no mundo físico. É no corpo mental que reside a capacidade intelectual. Algumas pessoas podem ter desenvolvido melhor este corpo do que os demais corpos, sendo reconhecidos como grandes escritores, intelectuais, pensadores e filósofos. A característica predominante nos homens é a manifestação mais atuante do corpo mental, enquanto que as mulheres são mais intuitivas, sentimentais e emocionais, ou seja, possuem corpos emocionais mais desenvolvidos e atuantes em comparação com os homens. Apesar disso, não se pode dizer que esta é uma regra fixa, pois há exceções. Existem homens que são bastante sentimentais, bem como mulheres mais intelectuais, ambos em proporções equilibradas, o que não modifica em nada, absolutamente,
suas atribuições sexuais. O ideal é que possamos desenvolver um maior equilíbrio entre os corpos emocional e mental, de modo que um colabore com o outro. O grande segredo está nas palavras colaboração, equilíbrio e harmonia. Os corpos de manifestação precisam se tornar amigos, pois, do contrário, a emoção pode predominar sobre a razão, ou vice-versa. E sabemos que, evidentemente, nenhuma destas duas opções é a ideal. O corpo búdico ou espiritual. Este é o primeiro corpo de manifestação do plano búdico, que só pode ser percebido no plano espiritual, ou seja, através da meditação. O corpo espiritual de manifestação é a fonte da energia vital do ser humano, pela qual ele sobrevive. Se não fosse pela existência deste corpo espiritual, nem o corpo físico viveria, nem as emoções existiriam, e tampouco os pensamentos. Como você pode perceber, o corpo espiritual é a causa principal da existência dos 3 primeiros corpos. O corpo espiritual também pode ser chamado de alma ou eu superior, que é uma denominação dada por diferentes mestres e escolas de mistérios. Em meu primeiro livro, O Eu Superior, nosso verdadeiro mestre, é apresentado todo um conteúdo que auxilia no sentido de realizar a conexão consciente ao Eu Superior. O Eu Superior, realmente, pode ser considerado o nosso verdadeiro mestre. Existem muitas razões para isso. A verdadeira orientação espiritual, sobretudo, deve vir de nosso próprio interior. A fonte básica de toda a nossa orientação, enquanto seres vivos submissos ao sistema de 4 corpos, físico, astral, mental e espiritual, é realmente o nosso eu superior, o corpo espiritual de manifestação, pois ele é o detetor de toda a informação sobre a verdade divina e a realidade da vida sobre a terra. É ele a parte correspondente do nosso ser, que conhece a si mesmo, que sabe seus próprios erros e karmas cometidos ao longo de várias vidas. Tomar consciência do corpo espiritual, portanto, implica também numa atitude de extrema responsabilidade que deve existir por parte do discípulo, pois a partir desse momento ele irá assumir conscientemente a sua própria cruz, que representa os karmas adquiridos no decorrer das suas vidas anteriores. Maiores detalhes sobre isto serão descritos mais adiante neste mesmo livro. Corpo átmico. O corpo átmico é aquele com o qual podemos interagir na dimensão do Atma, um nível ainda mais avançado de consciência, muito próximo do plano monádico. O discípulo que consegue se sintonizar a este corpo de manifestação passa a deter um excelente domínio sobre os seus 4 corpos inferiores, que atuam na dimensão física. Corpo monádico. Este é o chamado corpo de luz, o veículo pelo qual o discípulo atingira a sua ascensão. A mônada, ou corpo de luz, pode ser definido como a nossa verdadeira identidade, aquilo que mais se aproxima do que nós realmente somos
em essência. Sempre que invocamos a presença divina Eu Sou, é a este corpo de manifestação que estamos nos referindo. No evento da ascensão, o sistema integrado dos corpos físico, astral, mental, espiritual e átmico fundem-se ao corpo monádico, formando um novo sistema ainda mais avançado. Torna-se, portanto, um sistema de 6 corpos. Agora, para que o processo da ascensão se complete definitivamente, resta realizar apenas a última fusão com o corpo logóico de manifestação. Corpo logóico. Quando acontece a fusão com este último plano veículo de manifestação, então o processo de ascensão se encerra. Teoricamente, para o chamado plano físico cósmico, que é o nível evolucional em que se encontram os seres humanos. A evolução ao nível cósmico prossegue em níveis mais sutis. Forma-se então, nesta ocasião, o sistema completo dos 7 corpos de manifestação do ser humano. O mestre que se encontra neste nível já adquiriu plena consciência de todos os planos de manifestação e agora domina, teoricamente, a matéria física e do pensamento. Ele também já atingiu a sua plena realização divina como ser humano, centelha divina e parte do universo, vivendo na Terra. Também já reencontrou, em termos simbólicos, o chamado Jardim do Éden, que neste caso nós representamos como um nível de consciência. Este nível é também transcedido quando o mestre reencontra a sua identidade cósmica. Neste ponto, ele está completamente livre das reencarnações e todos os portais cósmicos também se abrem para que ele possa explorar o universo infinito de Deus. Gostaria de acrescentar também algumas informações muito importantes em relação aos conceitos e personalidade, alma e mônada. Estas informações foram retiradas do livro Manual Completo de Ascensão, de Yeshua David Stone, editora Pensamento. No início, Deus criou filhos e filhas. No estado espiritual, Ele criou o que esotericamente chamamos de mônadas, ou centelhas espirituais individualizadas do Criador. A mônada também é chamada de presença do Eu Sou. Essa foi a nossa primeira inteligência e a nossa primeira identidade individualizada. A centelha divina, também chamada de Espírito, é a nossa identidade verdadeira. A mônada, ou centelha divina, decidiu com seu livre-arbítrio que queria experimentar uma forma do universo material mais densa do que aquela em que ela estava vivendo. Cada uma das nossas mônadas criou, com o poder de sua mente, 12 almas. É como se mônada projetasse 12 dedos de fogo e na extremidade de cada dedo estivessem as 12 almas individualizadas. Cada alma é uma representação parcial e diminuta do seu Criador, a mônada. A alma também é conhecida como o Eu Superior,
a mente superconsciente e a mente superior. Resumindo, Deus criou números infinitos de mônadas, ou centelhas espirituais, e cada uma delas criou 12 almas para experimentar uma forma mais densa de matéria do que a anterior. A alma, desejando experimentar uma forma ainda mais densa do universo material, deu origem a 12 personalidades ou extensões de alma que encarnaram no universo material mais denso. Nós, na Terra, somos personalidades ou extensões de alma da nossa alma, do mesmo modo que a nossa alma é uma extensão de uma consciência maior, a nossa mônada. Nossa mônada é uma extensão de uma consciência ainda maior, que é Deus, a divindade, o Pai e a Mãe de toda a criação. Desse modo, todos nós temos na Terra uma família de almas, por assim dizer, de 12 outras extensões de alma. As outras 12 extensões podem estar encarnadas neste ou em algum outro planeta no infinito universo de Deus. Nossas outras extensões de alma podem não estar encarnadas num corpo físico neste momento, podendo habitar um dos outros planos espirituais de existência. As 12 extensões da nossa alma, ou personalidades, podem ser consideradas nossa família de almas mais próxima. Ampliando essa metáfora, então temos também uma grande família monádica. Cada um de nós tem 12 em nosso grupo de almas e 144 em nosso grupo monádico. O mestre ascensionado Djwhal Khul afirmou que há 60 bilhões de mônadas operando em nosso sistema planetário terrestre. Se multiplicarmos 60 bilhões por 144, teremos o número de extensões de alma ou personalidades envolvidas no processo de reencarnação neste planeta. O processo de ascensão consiste, basicamente, em realizar a perfeita integração de todos estes corpos de manifestação. Não somente é necessário a integração, como também prioritariamente, a purificação dos mesmos através do processo de transmutação. Existem karmas relacionados ao corpo físico, emocional e mental, que muitas vezes precisam ser reconhecidos e devidamente transmutados e purificados. A ascensão também pode ser analisada de outras formas. Pode ser considerada também a ciência da evolução espiritual. É uma forma de consciência que mostra os diferentes níveis de consciência que precisam ser trilhados pelo discípulo, até que ele alcance a sua plena realização divina e possa manifestar-se em todo o seu potencial espiritual. A ciência da ascensão não está absolutamente aprisionada a conceitos científicos do homem comum, pois que o método consiste exatamente em libertar o ser humano das amarras que o prendem, seja através de falsos conceitos sobre a vida, seja pelas ilusões que o atraem no mundo material e que atrasam o seu processo de crescimento e desenvolvimento. Ascensionar significa libertar-se
encontrar a própria liberdade de explorar o universo infinito de Deus. É preciso dizer que a ascensão é uma possibilidade real para todos os seres humanos neste atual momento do planeta. E foi motivado por isto que decidi a escrever este livro. Eu não teria me empenhado neste trabalho se não acreditasse que ele pudesse ser útil a você, caro leitor, caro ouvinte. Acredito no potencial de todos os seres humanos, assim como também acreditam os mestres e todos os seres de luz que acompanham a evolução da Terra. Portanto, é preciso acreditar, é preciso confiar e, acima de tudo, vencer pela força de vontade, pois é o desejo que habita nas profundidades do seu interior que lhe conduzirá pelos caminhos da ascensão. É através do profundo desejo de servir a Deus e de ser útil à humanidade que você vencerá a si mesmo e atingirá sua plena realização nesta existência. Não deixe a ascensão para depois ou para outra encarnação. Realize-a aqui e agora, pois esta é a vontade de nosso Pai, Criador de todo o universo. Gratidão por você existir e ser quem você é. Que o amor esteja hoje e sempre no leme de nossas vidas. Namastê e Hari Om.